Pode-se dizer que o basquete cearense teve uma semana importante. Embora tenha perdido os 2 jogos que realizou no interior paulista contra o Franca e o Bauru Basquete, o Carcará teve grande atuação, demonstrando uma evolução considerável em relação às 2 primeiras partidas na competição. Com mais tempo para trabalhar e conhecer melhor as peças que tem à disposição, Daniel Russo começa a dar um padrão interessante para a equipe. A vitória conquistada em cima do basquete cearense amenizou o clima tenso que começava a pairar na cidade sem limites. Depois de 3 derrotas consecutivas nas primeiras rodadas da competição, o time bauruense imprimiu uma defesa mais agressiva diante do Carcará, conseguindo diminuir o volume ofensivo do adversário e retomar a confiança necessária para trabalhar do outro lado da quadra, onde teve 4 atletas pontuando na casa dos dígitos duplos. O Botafogo viveu uma semana para se esquecer. Depois de conseguir a classificação para a semifinal da Liga Sul-Americana aos trancos e barrancos, o clube de General Severiano não teve a mesma sorte no NBB. Com uma defesa desatenta e o ataque pragmático, o alvinegro acabou dominado pelo Paulistano e pelo Corinthians, resultados que fizeram a equipe despencar na tabela de classificação, caindo do 6º para o 13º lugar. Em contrapartida, o Brasília vive um momento oposto. Contando com atletas experientes e jovens de muita personalidade dentro do elenco, o time do Distrito Federal não se intimidou com o fato de atuar fora de casa, em ginásios acanhados, e derrotou o Pato Basquete e o Rio Claro. Com os triunfos conquistados nessa semana, os comandados de Ricardo Oliveira pularam para a 5ª colocação, deixando para trás adversários mais badalados, como o Minas e o São Paulo. O Corinthians segue dando mostras de sua recuperação no novo Basquete Brasil. Após um início de competição preocupante, em que sofreu com um acúmulo de jogos, chegando a ter 3 derrotas nos primeiros 4 jogos, o Timão levou a melhor sobre o Botafogo, vencendo o duelo de alvinegros com muita propriedade. Com um resultado positivo conquistado na última sexta-feira, o Timão chegou à 3ª vitória no torneio, a 2ª de maneira consecutiva. Depois da derrota sofrida para o paulistano há cerca de 10 dias, o Flamengo teve uma semana inteira para corrigir os erros e se preparar para o confronto contra o Instituto de Córdoba na estreia da Champions League. Apesar do time ainda precisar de mais ajustes, principalmente em relação ao papel desempenhado pelos novos reforços no sistema de jogo de Gustavinho, o mais querido ditou o ritmo de jogo e venceu os hermanos em mais uma grande atuação de Balbi, Marquinhos e Rafael Mineiro. O Franca não teve o mesmo tempo de preparação antes da estreia na competição continental, mas o clube paulista soube tirar isso de letra. Dividindo as atenções entre a disputa do NBB e da Champions League, os pupilos de Elinho Garcia fizeram bonito em vencer o basquete cearense e a equipe do Aguada, em um confronto que o time parecia ter o controle das ações, mas que acabou decidido apenas nos segundos finais, quando Garcia Morales desperdiçou a bola que daria vitória aos uruguaios. O Minas é outro clube que segue dando sinais de evolução a cada rodada que passa. Na semana passada, a equipe minas tenista já havia mostrado a força do seu elenco nas vitórias conquistadas sobre o Rio Claro e o Pato Basquete. Nesse sábado, o desafio exigiu um nível maior do time de Belo Horizonte. Mesmo atuando fora de casa e diante de um adversário direto na briga por uma vaga ao G4 da competição, o Minas soube impor seu ritmo de jogo e saiu de quadra com uma vitória importantíssima. O resultado, porém, poderia ter sido diferente, não fosse o erro gravíssimo cometido pela arbitragem nos segundos finais do jogo. A diretoria e a comissão técnica do Mogi das Cruzes devem ter ficado satisfeitos com o que os atletas apresentaram nessa semana. Embora tenha sido superado pelo São Lourenço na abertura da Champions League, a Jaguatirica se comportou muito bem na partida e merecia um resultado melhor diante dos hermanos. Pelo NBB, o time venceu o Pinheiros, mantendo a invencibilidade e a liderança da competição. O Pato mais uma vez decepcionou a sua torcida. Assim como tinha acontecido na rodada passada, quando acabou dominado pelo Minas Tênis Clube, a equipe do interior do Paraná depositou todas as expectativas no fator casa para buscar a primeira vitória na competição. Dessa vez, os paranaenses apresentaram uma regularidade maior ao longo do confronto,
mas o equilíbrio não foi suficiente para evitar a nova derrota sofrida, dessa vez diante do Brasília, no estouro do cronômetro. Quem começa a ganhar forma e conquistar resultados importantíssimos é a equipe do Paulistano. Depois de um início de competição conturbado, com muitas trocas de peças dentro do seu elenco, o Tigre tem ganhado entrosamento e incorporado novas situações de jogo. Com Solano no comando das ações, Iago tendo mais liberdade para atacar e Dikembe aparecendo como um elemento surpresa no ataque, o Cap beliscou um triunfo sobre o Botafogo no Rio de Janeiro. Enquanto seu maior rival vai encorpando, o Pinheiros ainda carece de uma regularidade maior dentro das partidas. Nessa semana, o time visitou o São José dos Campos e o Mogi das Cruzes, adversários que possuem como grande aliado o apoio do seu torcedor. Embora tenha trazido uma vitória na mala, conquistada de virada sobre a Águia, o saldo da caravana poderia ter sido melhor, não fosse a queda de rendimento do clube na etapa complementar do confronto contra a Jaguatirica. A lamentação pinheirense é apenas um detalhe perto dos problemas que assolam o time do Rio Claro. Se não bastasse mais uma atuação irregular da equipe, que acabou superada novamente dentro de casa, abalando a relação com a torcida, a diretoria anunciou, na manhã desse sábado, a rescisão de contrato do armador Lúcius, evidenciando problemas no planejamento traçado para essa temporada. Quem também convive com problemas relativos à montagem do elenco é o São José dos Campos. Depois de um início de temporada discreto, a diretoria foi ao mercado e reforçou o garrafão da equipe. Mas em meio à maratona de jogos e pouco tempo para se adaptar ao sistema implementado por Jaú, os atletas não têm conseguido ajudar os seus companheiros a superarem os problemas defensivos que têm comprometido o desempenho do clube. Com a derrota sofrida para o Pinheiros na quarta-feira, a Águia amargou a quarta derrota na competição. O São Paulo deu uma estacionada na tabela de classificação. Depois de uma sequência de 3 vitórias consecutivas, conquistada dentre outros fatores pelo desempenho espetacular de Jorginho, o tricolor paulista não se comportou bem diante do Minas Tênis Clube e acabou superado pelos minastenistas, perdendo um confronto direto por uma das vagas ao G4 da competição. A Unifacisa foi o único clube da elite nacional que não entrou em quadra nessa semana. Depois de um começo de competição positivo, com direito a 3 vitórias nos primeiros 4 jogos, o time de Campina Grande teve a semana cheia para trabalhar antes de encarar o Botafogo, em um embate que promete ser bastante complicado para os comandados de filé, já que o adversário precisa, a todo custo, se recuperar dentro do torneio.